Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para a troca de coração. A primeira acontece às 7 da manhã. Em São Paulo. Depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19 e 30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Jesus está voltando. Olha o que diz aqui em Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes as pessoas perguntam o que eu tenho que fazer para vencer. Busque a face do Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar. Primeiro busque a Deus. Tenha reverência. Tenha um temor reverencial com as coisas de Deus. A Bíblia fala muito sobre temor, sobre a lei das primeiras coisas. E algumas pessoas, elas não respeitam as leis de Deus. Primeiro para Deus. Se nós fizermos um estudo sobre isso, são tantas as passagens que falam sobre priorize primeiro, priorize a Deus. Faça de Deus a sua prioridade de vida. Busque a Deus em primeiro lugar. Se volta para Deus. Se aproxime de Deus. Clame a Deus. Busque a Deus. Invoque a Deus. Você não vai conseguir se aproximar de Deus se você não o buscar. Se você não tiver como objetivo principal conhecê-lo, não vamos progredir buscando conhecer a religião. Sabe? Você não vai progredir. Você deve ter como objetivo principal buscar a Deus e conhecer a Deus. Agrade a Deus. Se você agradar a Deus, se Deus se agradar de você, Ele te promove. Todas as coisas que hoje você almeja, você busca, você corre atrás, porque talvez você está aí, correndo atrás das bênçãos desesperadamente. Se você buscar o Senhor em primeiro lugar, se você agradar o Senhor, Ele se agradar de você, as bênçãos simplesmente te acompanharão. Elas vão correr atrás de você. Compreendeu? Se todo mundo, em cada situação difícil, antes de qualquer coisa, decidisse orar, buscar a Deus, todos estariam vivendo uma situação muito, mas muito diferente. Mas acontece que primeiro as pessoas esgotam todas as possibilidades e depois, então, elas buscam a Deus. Primeiro elas esperam coisas horríveis acontecerem, tudo agravar, piorar, para depois elas realmente pararem e dizerem. Aí elas param e falam. Eu acho que agora eu vou voltar para a igreja,
eu vou me voltar para Deus, eu vou começar a buscar Deus diferente, agora eu vou priorizar Deus. Não precisa. Não, eu creio que não tem que ser assim. Tem uma passagem bíblica em que os israelitas murmuraram horrores, reclamaram até da comida, do milagre que o Senhor mandava todos os dias. O Senhor permitiu que serpentes venenosas fossem até eles e esse problema começou a matar. Só depois que cerca de 23 mil pessoas foram mortas pelas serpentes, é que eles foram até o Moisés e admitiram, confessaram que eles haviam pecado, que eles estavam errados e que eles precisavam de ajuda. Realmente tem gente que espera as coisas ficarem tão graves, perdas, para decidir buscar a Deus. E o Senhor está falando com você. Me busca. Você precisa priorizar a Deus. Fazer de Deus a prioridade da sua vida, o seu tema principal. Algumas pessoas até hoje não colocaram Deus como a prioridade da vida. Gente, é inacreditável as coisas que as pessoas fazem. E elas são... o diabo cega. É o que a Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando você dá lugar à incredulidade, você não crê que é exatamente assim. Sabe, a palavra vem e você... não sei se é bem assim. Então você está dando lugar à incredulidade. E aí o diabo cega o seu entendimento. Se você for numa audiência e chegar atrasado, já era para você. Você está achando que o juiz aceita que você chegue atrasado? Já era. Se no meio da audiência você quiser ir ao banheiro, também você vai ter problemas. Quando você vai para uma audiência, você chega na hora, adiantado, e você tem uma reverência com aquela autoridade. Mas as pessoas não se importam em chegar atrasadas na igreja. Elas não respeitam os compromissos delas com Deus. Elas saem no meio do culto e vão ao banheiro, vão beber água. Sei que cada situação é uma situação, porém, muitas pessoas estão fugindo da palavra, muitas pessoas deixam claro, eu não priorizo a Deus. Eu estou aqui em corpo, mas não estou em espírito. Ah, mas eu quero viver todas as bênçãos do Senhor. A pessoa marca uma consulta médica, ela fica horas esperando naquele consultório, vendo revista velha. E tudo bem. Mas se alguma coisa acontecer na igreja, elas já criticam e vê um problema do tamanho do mundo. Quantas pessoas que já confessaram que elas ficavam lá enrolando no trabalho para não conseguirem chegar a tempo na reunião. Elas estavam prejudicando quem será? Enganando quem? O caso mais recente é daqueles que vinham de uma outra cidade para cultuar o Senhor. E aí diminuíam a velocidade para chegar atrasados na reunião. Olha o que o diabo faz com as pessoas. Quem que elas estão enganando? Elas estão prejudicando quem? Enganando quem? Elas mesmas.
Elas mesmas. Você enrola no seu trabalho para não ir no culto, para ter uma desculpa. Eu me atrasei. Uma pessoa diminui a velocidade, ela já sai de uma outra cidade para ir para uma outra cidade para cultuar o Senhor. E fica diminuindo a velocidade para ver se chega atrasada na reunião para ter uma desculpa para não estar na reunião. Não sei se eu entendi. Não é maluco? Esse é um dos exemplos das pessoas que não estão vencendo e chegam, a palavra vai vindo, e aí chega um dia que elas não aguentam e confessam. Eu preciso mudar, porque eu não tenho priorizado a Deus, eu não levo a Deus a sério. Eu procuro chegar atrasado na reunião. Eu tenho um problema que eu preciso ir no banheiro, eu preciso beber água. Mas elas respeitam os outros compromissos. Elas respeitam todos os outros compromissos. Elas só não respeitam os compromissos que elas têm com Deus. Mas elas querem tudo de Deus. Mas você não prioriza Deus. Você não respeita Deus. Você não tem um temor reverencial por Deus. Se você não teme a Deus de forma reverencial, por que Deus deveria te honrar, te promover? Por quê? Se você marcar com o prefeito, marcar com o governador, como está em Malaquias, e levar qualquer coisa, e falar qualquer coisa, isso não vai terminar bem. Se você for a uma audiência, desrespeite o juiz. Desacate. Chegue atrasado na audiência. Mas com Deus eu não preciso. Deus que é o Todo-Poderoso, soberano. Eu respeito o compromisso daquele aniversário, aquele compromisso familiar, aquele almoço em família. Eu respeito aquele compromisso com meu amigo. Mas não respeito os meus compromissos com Deus. Tem gente que não respeita, não prioriza a Deus. Ele tem hora marcada para tudo. Mas não tem problema nenhum de desmarcar os seus compromissos com Deus. Não reverenciam a Deus, não buscam a Deus em primeiro lugar. Vê defeitos em tudo. Problemas, murmuram. Reclamam. Reclamam do ar-condicionado, reclamam que está quente, que está frio demais, que a cadeira não está boa, que o banheiro não estava bom, que a água não estava gelada no bebedouro, reclamam que o obreiro não assessorou da maneira correta. Vêem defeitos em tudo, quando deveriam estar apoiando o reino de Deus. Não são comprometidos com o reino de Deus, mas querem tudo de Deus. Preste atenção na sua vida. Talvez Deus não é a sua prioridade, mas você quer que Deus te promova e responda às suas orações rapidamente. Se é que você ora. Se você vive nessas condições, você ora. Por que a minha vida não muda? Você prioriza a Deus? Você leva as coisas de Deus a sério? Você respeita as autoridades ou você vive em rebelião? Porque talvez você é uma daquelas pessoas que vive em rebelião. Você fala das autoridades, você fala da sua autoridade espiritual, você fala das pessoas, você reclama. O tempo todo está murmurando, e isso é rebelião. Você foge dos compromissos com Deus. Sempre há uma desculpa. Perdi a hora, estou cansado. Ai, gente, só tinha hoje para descansar, estava frio. Ai, gente, estava chovendo. Ai, estava muito quente hoje. Ai, eu estava tão cansado. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Enquanto as pessoas não passarem a buscar a Deus em primeiro lugar, elas não vão ter tudo o que elas poderiam ter de Deus.
compromisso com Deus, temor reverencial. Fazer as coisas de Deus com temor, a obra de Deus com temor, dar prioridade à obra de Deus, prioridade ao reino de Deus. Prioridade. Se a sua vida é chegar atrasado nas reuniões, você não está priorizando a Deus. Porque uma coisa é um acontecimento inesperado, mas tem gente que é uma rotina. Elas não têm compromisso com Deus, elas são indisciplinadas na fé, mas elas querem viver a glória de Deus. Você precisa ser disciplinado na fé, ter um temor reverencial, fazer de Deus o seu tema principal, respeitar as coisas de Deus. Como é que Deus vai promover uma pessoa que não o prioriza? Enquanto Deus não for a prioridade da sua vida, você não vai ter tudo que você poderia ter. Talvez você não é um dizimista fiel, não é um ofertante fiel e tem sempre uma desculpa para isso. A Bíblia manda a gente honrar a Deus e dar a Deus o melhor. A Bíblia fala das leis das primeiras coisas e sempre o primeiro é para Deus. Recebe o seu salário, o primeiro é para Deus. Você deve, do seu tempo, buscar a Deus. Esse tempo é para Deus, esse horário é para Deus, esse compromisso é com Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Eu vejo as pessoas dizendo, eu quero isso de Deus, eu quero aquilo de Deus, eu quero de Deus, mas não reverenciam a Deus, não priorizam a Deus. E Deus está falando sobre você, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A justiça de Deus significa praticar a sua palavra. Você busca a Deus e pratica. Prioriza. Sempre a sua prioridade deve ser Deus, agradar a Deus, buscar a Deus, ouvir a palavra. A sua vida espiritual tem que vir em primeiro lugar. As coisas espirituais precisam vir em primeiro lugar. Se a vida espiritual vai bem, todas as demais coisas vão bem. Primeiro busque a Deus, ore a Deus, tire tempo para estar com Deus. Priorize a Deus, esteja na presença de Deus. Tenha respeito com as coisas de Deus. E Deus vai te erguer. Porque talvez você está aí e tem desculpa para tudo. E Deus está dizendo, abandona as desculpas. Porque para aquilo que você quer, você consegue. Quando é para agradar a sua carne, você arruma tempo, disposição, energia, saúde e tudo. Meios. Quando é para agradar a carne, você arruma dinheiro, arruma tempo, arruma tudo. Então arrume dinheiro, tempo, disposição, tudo para agradar a Deus. Primeiro busque a Deus. Se você buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, buscar a face do Senhor, buscar o reino do Senhor, buscar a Deus, se voltar para Deus, priorizar a Deus, Deus vai te honrar, vai te promover, vai te justificar, vai te erguer, vai colocar coisas grandes e firmes nas suas mãos. Mas hoje não tem por que Deus fazer isso. Porque você tem se enganado. Você tenta fugir da sua responsabilidade com Deus. Você vem se enganando. Você está roubando de você mesmo. Você está tirando de você mesmo, não é de ninguém. Porque se você não leva a sério o seu relacionamento com Deus, quem está perdendo com isso é você. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. Você não está prejudicando ninguém, você está prejudicando a sua vida espiritual. A sua vida que está sendo prejudicada. Quando você não leva Deus a sério, as coisas de Deus a sério, quando você não faz de Deus o seu tema principal, quando você não prioriza a Deus, quando você não busca a Deus em primeiro lugar, quando você não respeita as coisas de Deus. Você está roubando de você, você está prejudicando você. Você está fazendo mal a você mesmo. Você quer vencer?
busca a Deus em primeiro lugar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Sarita, como que era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Então, a minha vida era uma vida totalmente parada, né? Não tinha perspectiva de nada, não tinha vontade de nada, de fazer nada, na verdade, né? Então, na verdade, eu acho que Deus criou meios, situações, né, para que eu viesse para a obra, né? Para trabalhar na obra, para contribuir com a obra, né? Então era uma pessoa que, resumindo mesmo, não tinha vontade de nada, não tinha vontade de estudar, era uma pessoa que vivia o dia inteiro dentro de casa, né? Não me relacionava com outras pessoas, né? E até eu acho que isso me ajudou. Depois que eu vim para a obra, isso me ajudou bastante. Eu sempre fui assim, muito comunicativa, muito brincalhona, mas era uma coisa que eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medos. E isso não agrada a Deus, né? São situações que não agradam a Deus realmente. Então foi uma coisa que eu tive que ter uma situação de uma enfermidade tão grande, tão séria, para que Deus me trouxesse realmente para a obra, né? Para depois que eu recebesse essa cura tão grande dele, que eu agradeço a Deus todos os dias por essa cura que eu recebi, para eu ter essa vontade de trabalhar na obra, trabalhar para Deus mesmo, né? Me doar totalmente a obra, né? Então tem gente que não fala, nossa, mas por que você vai tanto, que não sei o que. Eu falo, não, Deus tem um propósito para minha vida, eu sei que Ele tem coisas maiores ainda, coisas mais importantes, né, na minha vida, e eu sei que Ele está me preparando, mas é que eu te falo, hoje é uma coisa que eu não sei como seria a minha vida sem a obra, né? Porque você, é uma coisa boa, se torna dependente, você chega, você fala, não, tá chegando a hora de ir. No caso, eu trabalho com as crianças, né, que é uma coisa muito boa, você tem um retorno muito bom disso, porque eles são sinceros, eles são amigos, você chega, eles te dão um abraço, então pra gente isso é muito gratificante. É uma coisa que, na verdade, você recarrega as baterias, né? Então, uma coisa que eu falo para a senhora com sinceridade, eu não me vejo mais longe da obra. E eu sei que Deus está trabalhando na minha vida e eu sei que Ele vai fazer muito mais em todas as áreas, né? Eu oro todos os dias, peço, Senhora, me dá a direção certa, o foco certo, para que eu possa cada dia melhorar mais, para fazer mais na sua casa, né? E eu digo que hoje é assim, é uma felicidade muito grande, é uma coisa assim que se eu for falar para a senhora é uma empolgação, eu vou começar a rir. Aqui é uma coisa muito boa de sentir. A gente sai daqui depois do culto, você sai assim, nossa, todos os dias eu saio leve, eu saio confiante, né? Porque é Deus trabalhando, então a gente tem aquela força, né? Para chegar, para você ajudar um próximo, para você, uma palavra. Hoje a gente pode, né? Porque Deus nos usa, né? Para a gente ajudar outras pessoas, né? E eu tenho essa vontade de ajudar as pessoas, eu tenho vontade de pessoas que infelizmente ainda estão no mundo, né? Estão, na verdade, perdidas, né? Para você, que tem coisa melhor que você salvar almas para Deus, né? É uma coisa muito importante. Então é o que eu quero. Eu falo, Senhor, me prepare, porque eu quero poder ter esse privilégio de salvar almas para o Senhor, para trazer para a sua casa pessoas perdidas, pessoas sem perspectiva de nada na vida, sem vontade de nada na vida. E eu acho que sempre é tempo para recomeçar. Independente da idade da pessoa, do que ela já passou, do sofrimento dela, ela só não pode largar, deixar a Deus, né? Isso daí é uma coisa que, ainda mais quem já conhece, quem já está na obra, mesmo que não trabalhe, mas que está assiduamente todos os dias na igreja, nos cultos, né? Eu acho que a pior coisa que a pessoa pode fazer é deixar a Deus, né? Então eu digo que, né, é uma coisa muito boa. Sarita, então, uma pessoa que chegou dentro do Ministério Mudança de Vida, melancólica, uma pessoa triste, uma pessoa que não tinha vontade nem de fazer para si mesmo, que tinha preguiça, né? Medo, covardia, como você mesmo me falava. E hoje, uma pessoa corajosa, uma pessoa valente, hoje faz a obra do Senhor com maior prazer, coisa que não gostava nem de fazer para você, hoje faz para Deus.
hoje tem uma microempresa, ou antes não tinha nada, não tinha renda nenhuma, hoje tem uma empresa, está abençoada e todos os dias tem se alimentado da palavra, tem mudado a sua vida, o seu temperamento, o seu coração. E o que você diria a essas pessoas que às vezes estão vivendo a mesma situação que antes você vivia? Comodismo, o que você diria a elas hoje, ouvindo e absorvendo a palavra que sai desse altar? É assim, na verdade, eu acho que às vezes Deus usa algumas pessoas para que você entre na vida de outras, para fazer esse trabalhar na vida delas, para que você traga elas, né, para a casa de Deus. E assim, eu digo assim, que eu falo no meu caso, porque o que eu já passei, até problemas na minha infância, tudo, na família, tudo, foram momentos muito difíceis, que eu falo, hoje eu não me vejo fora da casa de Deus, não me vejo, mas eu não consigo ter mais essa visão, entendeu? Então, uma coisa que eu digo, que quem, às vezes por algum motivo, sei lá, falou, eu não vou mais, sabe? Isso não acontece. Às vezes muitas pessoas deixam porque falam, não acontece, comigo eu já estou tanto tempo e não acontece, eu queria isso e não acontece. É que o trabalhar de Deus é diferente, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então eu digo, olha, tenha fé, tenha essa confiança de que Deus vai fazer na sua vida. Não abandone, não deixe, se aprofunde cada vez mais, né, nas obras de Deus, na palavra de Deus, com certeza isso vai fazer com que você tenha um crescimento absurdo, entendeu? Então o que eu digo é que a pessoa é muito simples, uma palavra muito simples. Não deixe a casa de Deus, não deixe Deus, não abandone a Deus, sabe? Que é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. Momento da oração. Deus querido, eu oro para que esta mensagem abra a mente dessa pessoa e que a cegueira seja arrancada dela, essa incredulidade, essa maneira estúpida de olhar as coisas e de reagir. Eu repreendo essa cegueira espiritual, em nome de Jesus. E peço visão e que ela se volte para o Senhor para que a vida dela seja abençoada, erguida e promovida. O Senhor a ama e quer abençoá-la, mas ela precisa assumir responsabilidade pelo relacionamento dela com o Senhor. Ela precisa levar a sério o relacionamento dela com o Senhor. Abençoa lares e famílias. Todos, meu Senhor amado, que enviaram os seus pedidos para a oração, que sejam muito abençoados. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e determino vitórias agora. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas, Senhor, sejam muito prosperadas, porque elas têm abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa passar a semear no programa Mudança de Vida hoje, eu tenho certeza que ela vai ser muito abençoada. Desperta mais semeadores. Abençoa cada pessoa que ora comigo. Desperta pessoas para, Senhor, se voltarem para o Senhor, buscando o Senhor, dando prioridade ao Senhor, porque assim elas serão abençoadas, meu Deus. Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor acrescenta à nossa vida tudo aquilo que sonhamos, até o que não pedimos. Ou seja, as bênçãos nos acompanham. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós. Priorize a Deus. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 12 de julho, início do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido.
pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 12 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.